Atos dos Apóstolos, capítulo 7, até o capítulo 8, versículo 1. Discurso de Estevão. Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: É realmente assim? Respondeu ele: Irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. E disse-lhe: Sai de teu país e de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que lhe faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra, em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe em posse, e depois dele, a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: Sua descendência habitará em terra estranha, e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor. E eles sairão e me prestarão culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão teve um filho, Isaque, e passados 8 dias o circuncidou. E Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e Canaã. Grande era a tribulação, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas, quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José reconhecido por seus irmãos, e foi descoberta ao faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram transladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado, a peso de dinheiro, dos filhos de Emor, de Siquém. Aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito, o qual nada sabia de José. Este rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitarem seus filhos para privá-los da vida. Por esse mesmo tempo, nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado. Tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não entenderam. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam, e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu, e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou-se para a examinar, e a voz do Senhor lhe falou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse: Tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Egito. Este Moisés que desprezaram, dizendo: Quem te constituiu chefe ou juiz? A este, Deus enviou como chefe libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele o fez sair do Egito, operando prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por espaço de 40 anos. Foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará, dentre os vossos irmãos, um profeta como eu. Este é o que esteve entre o povo congregado no deserto, e com o anjo que lhe falara no Monte Sinai, e com os nossos pais, que recebeu palavras de vida para nolas transmitir. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, e se alegravam diante da obra das suas mãos. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, casa de Israel,
Vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Aceitastes a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfão, figuras que vós fizestes para adorá-las. Assim, eu vos deportarei para além da Babilônia. A arca da aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizesse conforme o modelo que tinha visto. Recebendo-a nossos pais, levaram-na sob a direção de Josué às terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais, e ali ficou até o tempo de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Morte de Estevão. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas despuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. A estas palavras, expirou. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judeia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Explicação. Capítulo 7. Muito bem, Atos, capítulo 7. Temos o martírio de Estevão e também o seu discurso, que é belíssimo. Quando ouvimos o Novo Testamento, essas pessoas, como Estevão hoje, contando a história da salvação, e talvez você tenha ouvido a maior parte da história de antemão, aqui Estevão remonta ao chamado de Abraão, de Ur dos Caldeus, e indo para a terra prometida. E o filho dele é circuncidado, e todas essas coisas acontecem. Então o filho de seu filho, José, é vendido como escravo, etc. Nós conhecemos essa história. Podemos ouvir toda ela. Nós podemos ouvir a história toda, porque esta é a história de como Deus chamou você, agora, para dizer sim a Ele. Da mesma forma que Deus chamou o povo de Israel para dizer sim a Ele. Israel disse sim. O Egito endureceu seus corações. Basicamente, Estevão está dizendo: não endureçam seus corações. Atos 7,51. Vós, pessoas de dura cerviz, incircuncisas de coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo. Não é apenas uma comparação com Israel e Egito, mas é a comparação também daqueles que estão no deserto, seus pais, aqueles que eram hebreus que se afastaram do Senhor Deus, que os salvou para adorar falsos deuses, o bezerro de ouro e tudo mais. É muito poderoso. Estevão está dizendo: isso é o que você está fazendo agora. Aqui está o Deus que te salvou. Ele salvou você através de sua vida, morte e ressurreição em Jesus Cristo, e vocês estão endurecendo seus corações. Vocês estão se afastando deste presente que Ele enviou. O martírio de Estevão é tão poderoso e tão belo. No versículo 54 vai dizer: quando ouviram estas coisas, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Versículo 57, mas eles gritaram em alta voz, tamparam os ouvidos e avançaram sobre ele. Eles tamparam os ouvidos porque Estevão estava dizendo: vejo no céu, vejo a glória de Deus, vejo Jesus à direita do Pai, à direita de Deus. Eles estão tapando os ouvidos porque não querem ouvir o que Estevão tem a dizer. Quantas vezes é esse o caso quando somos nós e não sabemos se queremos ouvir a palavra de Deus ou o que Deus tem a nos dizer hoje? Porque já endurecemos nossos corações. Mas às vezes também é isso que acontece ao nosso redor. Estevão tem rosto de anjo, é cheio de graça e misericórdia. Ele está basicamente sendo igual a Jesus ao dizer: Pai, perdoe-lhes, não use esse pecado contra eles. E ainda, mesmo aquele Estevão inocente, aquele santo Estevão, eles não queriam ouvir. Eles tampam os ouvidos, avançam sobre ele e o apedrejam até a morte. Como vimos aqui,
Há um jovem chamado Saulo, cujo nome mais tarde será mudado para Paulo. Aqui ele está consentindo com a execução de Estevão. Muitas histórias neste dia. Existem algumas partes dos escritos do Novo Testamento que Padre Mike ama mais do que as outras, porque eles acertam você de maneira certa. Foi ontem ou antes de ontem, quando lemos no capítulo 8, o que devemos dizer sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como fala sobre o que deve nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo, tribulação, angústia, perseguição ou fome, nudez, perigo, a espada. No capítulo 5 falamos sobre como Deus prova seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Mas, se houver outro capítulo que Padre Mike adora, é o capítulo 12 da Carta de São Paulo aos Romanos. No versículo 1, apelo, pois, a vós, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Nós, católicos, que fazemos parte desta comunidade, podemos reconhecer um pouco desta linguagem em algumas orações eucarísticas. Na missa pedimos a Deus, Deus, faz em nós um sacrifício aceitável para Ti, no decorrer do sacrifício da missa. Para os nossos amigos não católicos, queremos que vocês saibam, na missa, que essa é uma das coisas pelas quais rezamos. Não estamos apenas oferecendo o sacrifício de Jesus de uma vez por todas, mas também estamos dizendo, Senhor, ajude-nos a fazer parte disso. Como São Paulo diz em Romanos 12:1, ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a sua adoração espiritual. Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Isso é essencial, é necessário para nós. Porque quando pensamos da maneira que o mundo pensa, então é altamente improvável que estejamos pensando da maneira que Deus pensa. Romanos 12:9-21 é frequentemente lido no casamento. Você nunca percebeu isso? Muitos casamentos, quando escolhem a leitura do Novo Testamento, escolhem essa leitura. Romanos 12:9-10, seja o amor genuíno, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, amem-se uns aos outros com afeto fraternal, superem uns aos outros em mostrar honra. Estas são as seções da Bíblia que você deve destacar e talvez escrever notas ao lado. Talvez leia, ore e diga, Deus, como eu faço isso? Como posso abençoar aqueles que me amaldiçoam? Como posso viver em harmonia uns com os outros? Como posso não ser arrogante? Como posso me associar com os humildes? Não é este o presente mais louco? Poder ler toda a Bíblia assim? Padre Mike meio que pulou Romanos capítulo 11, mas você não pode pular. São Paulo está dizendo, ouça, o povo de Israel não foi abandonado. Não é que Deus os tenha rejeitado. Esse não é o caso. Qualquer vestígio de antissemitismo ou sentimento antijudaico não tem lugar algum. Porque Romanos capítulo 11 fala sobre o plano de Deus, seu amor, seu chamado, e os dons são irrevogáveis. Romanos 11:29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não retirou seu amor, seus dons, seu chamado para o povo de Israel. Ele os está chamando para frente, chamando para receber Jesus como Senhor, mas Deus não retirou suas promessas, suas bênçãos. Isso é muito importante para nós. Você e eu fomos enxertados na árvore de Israel. Portanto, não é como se houvesse uma nova árvore cristã ao lado da árvore judaica. Não. São Paulo diz que é aquela raiz. A raiz é a história que Estevão contou hoje. A raiz remonta a Abraão e a fé de nossos pais. E fomos enxertados nesta árvore. Não somos israelitas por natureza, mas o Papa Paulo VI disse, espiritualmente, somos todos judeus, porque fomos enxertados na árvore. Portanto, oramos por nossos irmãos e irmãs judeus. Não apenas para que percebam que a promessa ainda é deles, mas que o cumprimento da promessa também seja deles. Esse cumprimento é Cristo Jesus. Eu espero que hoje você tenha despertado por este amor grandioso que Deus tem por nós. Nessa experiência com Estevão, estejamos dispostos a vivenciar o amor inteiramente, até o dia do nosso padecimento. Que Deus abençoe você e reze por mim.